Oi meninos, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma nova disciplina chamada Saúde Coletiva 1. O que é essa disciplina? Basicamente, a Saúde Coletiva 1, ela traz uma introdução sobre os conceitos de saúde coletiva, os conceitos de saúde, de doença, esse processo de adoecimento, como esse processo de adoecimento interfere na qualidade de vida das pessoas. A gente precisa conhecer algumas doenças que são epidemiológicas, ou seja, as que causam mais impacto na sociedade brasileira. E, além disso, a gente vai começar a ver matemática no curso de vocês. Tem uma parte da saúde coletiva em que a gente precisa aprender a calcular alguns indicadores de saúde, como morbidade, mortalidade. Não é difícil, mas é matemática. Então é importante que vocês fiquem atentos a essa disciplina, tá ok? Hoje a gente vai apresentar muitos conceitos e para iniciar a gente precisa apresentar o primeiro conceito, que é o de epidemiologia. E aí, vocês já ouviram falar nessa palavra? Epidemiologia. Toda cidade tem um núcleo de epidemiologia. Mas o que esse núcleo faz, vocês sabem? Qual é a utilidade? Para que serve esse núcleo de epidemiologia? O conceito de epidemiologia vem de epi sobre, demos, população, estudo logos. Ou seja, é basicamente um estudo sobre a população. Mas, quando eu me refiro à epidemiologia, eu estou me referindo a um processo mais específico. Eu estou me referindo ao estudo de algo que afeta a população. E aí é bom lembrar que a gente está falando de saúde, né? Então, o conceito de epidemiologia, basicamente, iniciou restrito às doenças ou epidemias que eram transmissíveis e afetavam a população ao longo desse processo. A gente tem um conceito mais antigo, que é epidemiologia. O conceito original se restringia ao estudo dessas doenças transmissíveis, embora tenha surgido um novo conceito e acabou acontecendo uma evolução que passou a abranger todos os eventos relacionados ao processo de saúde e doença da população. Ela se constitui na principal ciência de informação em saúde e é considerada a ciência básica da saúde coletiva. Então, antes de eu iniciar, eu quero lembrar vocês de apresentar o conceito básico da saúde coletiva. É importante lembrar que todos nós passamos diariamente por um negocinho chamado de processo saúde e doença. O que é esse processo saúde e doença? O processo saúde e doença se refere a toda a exposição ao meio ambiente ao qual passamos e evoluímos ou não para um processo de adoecimento. Então prestem atenção, todos nós estamos inseridos num contexto e esse contexto ambiental pode influenciar diretamente no nosso adoecimento. A epidemiologia ela surge como ciência lá no século XVI, na Grécia Clássica, quando começam a surgir escritos sobre, quando eu falo escritos, são documentos, enfim, sobre as doenças infecciosas. Naquela época eram chamadas de peste, que matavam muitas pessoas porque não se sabia como é que essas doenças surgiam. E enquanto disciplina ela surge recentemente, na metade do século XX, nos institutos e sociedades de epidemiologia e com o surgimento dos livros de higiene e biossegurança. Tá ok? Então, o conceito básico de epidemiologia é o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças na saúde coletiva. Então, prestem atenção. Quando eu me refiro à saúde coletiva, eu estou me referindo ao estudo do impacto que as doenças têm na população. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar nos jornais sobre a Covid, por exemplo, do impacto que ela causa, do número de pessoas que adoecem, de média móvel. Então, tudo isso é enormemente determinado pela epidemiologia, já que ela estuda a distribuição dessas doenças na população, seja numa cidade, seja no estado, seja no país, seja no continente, seja no mundo. Essas doenças causam impacto, e esse impacto é avaliado, estudado pela epidemiologia. Então, Coqueirol caracteriza a epidemiologia como a ciência que estuda o processo de saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos e saúde.
e eventos associados à saúde, propondo, e aí é uma coisa importante, porque a saúde coletiva ela não só estuda a distribuição dessa doença, como ela também propõe medidas, principalmente medidas de prevenção, controle e erradicação da doença, que é o foco máximo da epidemiologia, fornecendo indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e avaliação das ações de saúde. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. O que são esses indicadores, quem que orienta ele, por que é importante nós da saúde conhecermos. A epidemiologia, ela surge, como eu falei, lá na Grécia, basicamente com a ideia de curar as pessoas. Lá na Grécia, muitas doenças aconteciam e não se sabiam por que dessas doenças existirem, nem por onde elas vinham. Então imagina só, vou pegar um exemplo clássico que é a hanseníase. A hanseníase está descrita desde a Bíblia. Embora, obviamente, existam casos desde antes da escritura da Bíblia, como por exemplo, lá na Grécia Antiga. E também gente que trata de 400 anos antes de Cristo. Então imagina só, imagina uma doença que, se na época da Bíblia não se sabia como é que ela se comportava, não se sabia como é que ela era transmitida, imagina só uma doença que surgiu 400 anos antes de Cristo. É óbvio que o impacto dessa doença era muito maior. E aí precisaram, de alguma forma, buscar conhecimentos básicos para tentar tratar as pessoas, né? Então, os conhecimentos básicos de epidemiologia surgem em Panaceia e Ligeia. Basicamente, a Panaceia é a padroeira da medicina curativa, realizada por meio de manobras, encantamentos, preces e uso de medicamentos, que eram basicamente o que se tinha para tratar alguém naquela época. Os indivíduos doentes é uma coisa muito importante. Naquela época não se falava em prevenção. A medicina era basicamente curativa, e quando eu falo medicina, eu estou me referindo a médico, exatamente, estou me referindo ao tratamento dessas pessoas. Ligeia apregoava a saúde como resultado da harmonia dos homens e do meio ambiente, e aqui surgem as primeiras ideias de ação coletiva, ou seja, o homem precisa estar em perfeito equilíbrio com o meio ambiente, ele não pode degradar o meio ambiente, porque de fato vão surgir doenças a partir dessa degradação, tá ok? O termo higiênico vem de Ligeia. E aí, os primórdios da epidemiologia vem com Sócrates, há 2.500 anos atrás, também antes de Cristo, quando ele fala que a doença é produto da relação complexa de o homem e o ambiente que ele está inserido. Ele considerava a avaliação do paciente, vários fatores que depois passaram a ser esquecidos. Então, Sócrates foi precursor de muitos conceitos que ao longo do tempo acabaram sendo abandonados e hoje são efetivamente utilizados, como o clima, a maneira que esse indivíduo vivia, se ele tinha hábitos saudáveis, como eram os hábitos de comer e beber. Então, Hipócrates entendia que tudo isso interferia na saúde do homem. E, obviamente, ele acabava introduzindo o conceito de saúde coletiva, né? De tratar toda uma população a partir da prevenção. Estudou doenças epidêmicas e as variações geográficas das endemias, ou seja, ele entendia que em alguns espaços essas doenças tinham um impacto muito maior, e ele se perguntava por que essas doenças tinham um impacto maior. E o juramento, o juramento de ética médica, e a importância do exame minucioso para o correto diagnóstico. E aí, meninos, Hipócrates em 2500 já lutava contra o que a gente chama de teoria dos miasmos. O que é a teoria dos miasmos? A teoria dos miasmos dizia, na verdade, que as doenças elas surgiam do ar, da terra, da água, tá ok? Então a gente chama de teoria dos miasmos a influência do surgimento das doenças a partir do ar. Ou seja, você respirava o mesmo ar de uma pessoa doente, você adoecia, porque essa doença era transmitida dessa forma, tá ok? Lá na Roma Antiga, a gente tem um predomínio também da medicina curativa individual. Historicamente, os médicos eram escravos gregos que trabalhavam para a corte. Infelizmente, já inseriram no senso mercadológico aí, né? Então, o médico era para quem podia pagar um escravo, para que ele receitasse.
Então, o conceito mercadológico da saúde já surgia naquela época, e a principal contribuição foi a realização de censos e registros de óbito e nascimento. A gente vai ver que esse censo é utilizado até hoje, de forma muito efetiva, através de sistemas de informação. Tá ok? A gente vai estudar também, lá no finalzinho dessa disciplina. Na Idade Média, a gente evolui para uma hegemonia da Igreja Católica, em que a Igreja Católica era responsável pelo tratamento das pessoas. Os cuidados eram realizados nessas ordens religiosas, como casas de misericórdia, pelas irmãs de caridade. Eles acreditavam na salvação da alma, na doença como pecado. Então a gente tem muito senso mercadológico inserido aqui. Você paga pela sua saúde, para que eles rezassem por você, enfim. Um tratamento diferenciado entre pobres e nobres, isso é óbvio, né? Já falei disso, que quanto mais acesso ao dinheiro você tivesse, quanto mais nobre você fosse, mais salva sua alma estava. E a prática era basicamente médico-religiosa, através das irmãs de caridade, dos padres, dos fiéis. Aqui está uma foto antiga de... Não é tão antiga, né? Ela data do início do século XX. E aí, basicamente, apresenta as irmãs de misericórdia, que eram as principais enfermeiras. A epidemiologia clássica, que é mais atual, e a gente tem alguns conceitos básicos. E aí, Pierre Louis apresentou o método estatístico na investigação de doenças, e é isso que a gente vai aprender a calcular um pouquinho na frente. Estatística, probabilidade de morte, de adoecimento de uma população. Villermé investigou a pobreza e como essas condições apresentavam-se diretamente ligadas ao processo de adoecimento. Ou seja, ele dizia que a situação social do indivíduo estava diretamente ligada ao adoecimento da população. Farr, ele apresentou basicamente ideias a partir da estatística vital e da vigilância, mais uma vez a matemática inserida aqui no contexto epidemiológico. E Jon Snow, não sei se vocês já assistiram, alguém aí assistiu Game of Thrones, mas existiu um Jon Snow na vida real. O Jon Snow ele foi muito importante porque ele conseguiu categorizar a investigação de uma doença a partir da avaliação dos locais e dos focos dessa doença. O que Jon Snow fez? Vou contar uma historinha para vocês. Ele percebeu que num espaço específico muitas pessoas adoeciam de cólera e outras não adoeciam, embora morassem relativamente perto. E aí Jon Snow foi investigar basicamente o porquê que isso acontecia. Se a água era fornecida pela mesma empresa, ou seja, é uma doença transmitida pela água, né, pelo contato com água contaminada. Ele foi investigar. E aí ele percebeu que todo mundo que bebia água, que tinha água distribuída por uma bomba, que era a bomba da Broad Street, ficava doente. As outras pessoas não. E aí, minha gente, ele percebeu que essa bomba era responsável pelo adoecimento das pessoas. E aí ele foi investigar a água dessa bomba. E aí o que ele viu? Que a água da bomba tinha coliformes fecais, ou seja, a água estava contaminada com fezes. E por isso que as pessoas adoeciam. E por isso que as pessoas que moravam ao redor dessa região não adoeciam, porque elas não tinham contato com essa bomba. Ou seja, há muito tempo atrás, lá em 1803, até metade do século XVII, século XIX, então, desculpa, as pessoas não entendiam por que muitas doenças aconteciam. Jon Snow conseguiu categorizar a transmissão da cólera a partir de uma investigação simples. E aí, como é que está a epidemiologia moderna? Essa epidemiologia moderna ela é fundada a partir dos ideais de Jon Snow. E aí ela entende que muito do avanço da epidemiologia moderna vem dos conhecimentos de microbiologia a partir de Louis Pasteur. E aí é o surgimento da epidemiologia, de que as doenças elas eram transmitidas por seres microbiológicos e não pelo ar. Ganhou impacto porque descobriu-se muitas doenças,
Descobriu-se como é que muitas doenças eram transmitidas, como é que elas afetavam as pessoas. E aí, a partir daí, a gente pôde diminuir, né, algumas doenças. Visto que sabia-se como é que essas doenças eram transmitidas, você poderia investir em educação para que não se transmitisse mais as formas específicas. E aí a gente tem uma quebra da teoria dos miasmas. O que é a teoria dos miasmas? Era de que as doenças surgiam a partir do contato com o ar contaminado, com a terra contaminada, para a teoria dos germes. O que é a teoria dos germes ou teoria microbiológica? De que todas as doenças eram transmitidas por micro-organismos. Até a gente chegar na teoria da multicausalidade. O que é a teoria da multicausalidade? A teoria da multicausalidade diz que as doenças surgem por diferentes fatores. Então, por exemplo, a dengue. A dengue, ela surge porque o mosquito te picou. Mas, se você não tivesse água parada na tua casa, se você não tivesse morando perto de um córrego, se você não tivesse não cuidando das plantas, o mosquito não estaria ali. Então, existem vários fatores que interferem diretamente para o adoecimento das pessoas. E existem duas vertentes. As duas principais tendências da epidemiologia são a clínica e a social. A clínica diz que ela prega, na verdade, a aplicação da epidemiologia no diagnóstico clínico e no cuidado direto do paciente. E a epidemiologia social, ela basicamente vai dizer que o ambiente que esse indivíduo está inserido vai interferir diretamente no adoecimento das pessoas. Como, por exemplo, as populações que moram em países subdesenvolvidos, como o Brasil, a África. Enfim, esses países vão, obviamente, ter mais problemas com relação à saúde, porque nem todas as pessoas têm a devida atenção, ou recebem a devida atenção sobre as situações de saúde. As principais áreas temáticas da epidemiologia são ciência das doenças infecciosas e carenciais, ciências das doenças crônicas e os cuidados com os serviços de saúde. Então, prestem atenção, é muito importante que vocês entendam o que são as doenças infecciosas. Por que a epidemiologia prega isso, o estudo dessas doenças infecciosas? Ao longo do tempo, as doenças infecciosas foram responsáveis por mortes de milhares, milhões de pessoas, como a cólera, a peste negra, a varíola, a febre tifoide. Então, essas infecções elas precisam ser avaliadas de fato para que a interferência correta da epidemiologia consiga diminuir a transmissão e, obviamente, as mortes causadas por essas doenças. E o foco da área temática doenças infecciosas e carenciais é a busca pelo agente etiológico causador dessas epidemias. E as doenças crônicas, que é um segundo maior problema que nós temos no mundo, que é os teus maus hábitos te levam ao adoecimento de uma doença que só vai passar quando você morrer. Ou seja, quem são essas doenças infecciosas e essas doenças crônicas? Hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, ou seja, são os estudos dos comportamentos e a busca por comportamentos que evitem risco à saúde. Então, é isso que eu estava falando para vocês. Essas doenças, elas são causadas basicamente por mudanças nos hábitos. E aí, se você tem bons hábitos de saúde, você se alimenta bem, faz atividade física, o risco de adoecimento por alguma doença crônica cai mais da metade. Mas existem algumas situações que também vão acabar impedindo o surgimento dessas doenças crônicas, como o surgimento de vacinas, hábitos saudáveis desde o envelhecimento e melhoras de hábitos de vida, enfim. Não vou me ater nisso porque todo mundo já ouviu falar desses hábitos de vida, né? Como não fumar, não beber, realizar atividade física, evitar alimentos com muito condimento, alimentos industrializados, enfim. E os serviços de saúde. A epidemiologia, ela começa a entender, ela começa a estudar, na verdade, como os serviços de saúde, de fato, interferem na saúde das pessoas. Então, por que existe uma unidade básica de saúde perto da sua casa? Basicamente porque entende que quanto mais próximo for o serviço de saúde de você, melhor vai ser a qualidade que você vai ter, o melhor acesso, na verdade. E esse acesso vai, obviamente, interferir diretamente na qualidade do serviço de saúde e na sua qualidade de saúde. As outras temáticas são
geralmente direcionadas por grupo de risco, como criança, gestante, idoso, homem, enfim. E aí, os locais onde esse atendimento deve ser realizado, onde essas áreas temáticas devem ser pregadas, é no hospital, na comunidade, enfim, através das unidades básicas de saúde, de reuniões. E os temas específicos vão de doenças transmissíveis, saúde da mulher, saúde do trabalhador, saúde mental, saúde ambiental, que interfere diretamente, enfim. E meninos, os pilares da epidemiologia, quais são? A epidemiologia, ela se desenvolve a partir de conceito básico de que ela é uma ciência e ela precisa ser difundida. Ela precisa, de fato, ser ampliada para que as pessoas tenham conhecimento, de fato, sobre isso. Então, vai desde os aspectos físicos aos biológicos de adoecimento e de não adoecimento de uma população. Os três pilares são o clínico, social e o estatístico. O que o clínico diz? O clínico diz que as ciências biológicas, ou seja, o estudo de vírus, bactéria, de microbiologia, a imunologia, que é o estudo dos anticorpos ou das proteções naturais que você tem, elas devem de fato se completar para construir conhecimento acerca das doenças. A social, ela diz que não é só o clínico, o biológico que interfere. É óbvio que o social também vai interferir. Ou seja, vão existir fatores claros que vão interferir, como acesso acesso à moradia, acesso ao lazer, acesso aos serviços de saúde. Tudo isso vai interferir diretamente na prevenção e na proteção à saúde. E a estatística, que basicamente envolve a arte de coletar dados, números, para inferir, para entender como é que essa doença se comporta e, a partir do comportamento dessa doença, expandir os cuidados para toda a população. Tá ok? Um resuminho básico de que as ciências biológicas, elas estão diretamente ligadas ao estudo biológico dessas doenças, a partir da microbiologia, a partir da imunologia. As ciências estatísticas, elas estão diretamente ligadas aos impactos dessa doença, podendo gerar um cuidado muito maior para toda a população. E as ciências sociais se referem basicamente ao ambiente em que esse indivíduo está inserido e como esse ambiente interfere diretamente no adoecimento dessa população. E aí, meninos, estou falando de epidemiologia há horas, né? Explicando basicamente para que a epidemiologia serve. Então, vamos ver algumas aplicações claras da epidemiologia, do porquê que ela é tão importante para ser a base da saúde coletiva. Então, a primeira é aplicar e informar, na verdade, a situação de saúde da população. Pensem comigo. Se eu consigo avaliar a situação de saúde da população, eu consigo diretamente inferir informações sobre isso. Como, por exemplo, se tem muitos casos de dengue naquela população, no seu bairro. Existem muitos casos de dengue no seu bairro. Eu, obviamente, vou trabalhar, e quando eu falo trabalhar, orientar as pessoas para que tomem maior cuidado. E aí é importante que as pessoas saibam que existem número de casos aumentado de alguma doença, para que elas fiquem alertas. Infelizmente, nós somos uma população que só presta atenção em algumas situações quando a gente sofre, de fato, alguma ação. Então, é importante informar a situação de saúde da população, sobre o surgimento de doenças, como se evita essas doenças, enfim. Investigar os fatores que influenciam a situação de saúde, ou seja, como e quais são os fatores que interferem diretamente na saúde da população, daquela comunidade, e como isso pode ser utilizado para outras comunidades. Outro item, avaliar o impacto das ações propostas para alterar a situação encontrada. Ou seja, vamos voltar lá para o item 1, quando a gente fala que numa comunidade tem muitos casos de dengue. E aí, gente, depois que eu informei sobre os casos de dengue, depois que eu informei sobre como evitar, será que aquele trabalho surtiu efeito? Será que depois que eu realizei as ações de educação e saúde, e surgiu um impacto de fato, quais foram as propostas que surgiram? Elas são condizentes com a realidade da comunidade?
É uma coisa importante, uma vez eu estava dando aula e aí acompanhando os alunos em estágio, e aí, numa faculdade, e a gente orientando mulheres sobre o cuidado que elas deviam ter durante o ciclo gravídico, procurar alimentos saudáveis. E aí uma aluna tinha lido o caderno do Ministério que dizia que kiwi e morango eram fontes de vitaminas e sais minerais. E aí a gente estava numa área muito pobre aqui de Teresina. E aí a aluna orientou que essa mãe comesse kiwi e morango. É a realidade dessa mulher. A gente sabe que kiwi e morango são frutas muito caras, não são frutas nossas, da nossa estação, como é o caju, como é a manga, como é a melancia. Então, é natural, é interessante que eu diga para uma mulher de uma zona pobre da cidade para procurar comer kiwi e morango? Não é. Não é a realidade dela. Eu vou estar, de alguma forma, interferindo erroneamente na saúde dessa mulher. Então, é importante que a gente tenha orientações sobre a população para que a gente consiga adequar as propostas e elas consigam ser alcançadas. Existem várias formas de uso da epidemiologia, como, por exemplo, incluir a determinação das frequências, estudos de distribuição de eventos. Isso aqui está muito na parte estatística, para dar o diagnóstico dos principais problemas de saúde. Trata-se do estudo científico, do determinante de aparecimento e manutenção de saúde da doença, saúde da população, e envolve a determinação de utilidade e segurança das ações realizadas pelos programas e serviços de saúde. O diagnóstico da situação de saúde, um dos principais usos, né? Ou seja, a partir das estatísticas, a partir dos cálculos, da avaliação dessas doenças, a gente consegue ver como é que essa doença está se comportando e, de fato, conseguir intervir aqui, por exemplo, a gente consegue ver a distribuição de leptospirose no município de São Paulo. Ou seja, a gente consegue ver que em diferentes bairros os casos de leptospirose são maiores. E a partir disso a gente consegue pensar em intervir muito mais nesses locais. Por quê? Nesses casos existem falhas na orientação, as propostas não foram adequadas, ou as pessoas não entenderam o que de fato devem fazer para diminuir o risco para cólera. Então, a epidemiologia estatística é extremamente importante para que a gente consiga de fato avaliar essas situações. A investigação etiológica, ou seja, como é que essa doença surge? Será que essa doença ela é única e exclusivamente biológica? Será que o fator social interfere no surgimento dessa doença? E os fatores físicos interferem? Será que ser alto, ser baixo, ser mulher, ser homem, interferem diretamente no surgimento dessa doença? E aí é importante a gente lembrar das fases, né? Das 4 fases de surgimento da doença, que é a fase da magia. A fase da magia dizia que as doenças surgiam basicamente porque você era um mau homem, uma mulher ruim, e isso era castigo. A segunda era a fase dos miasmas, de que as doenças surgiam basicamente através do ar, da terra. A fase dos germes, ou fase microbiológica, de que as doenças elas surgiam basicamente por causa do contato com micro-organismos. E a gente chega na fase da causalidade múltipla ou multicausalidade. E hoje a gente entende que as doenças elas não surgem por um fator só. Hoje entende-se que as doenças surgem por diferentes fatores. E elas podem, de fato, interferir na qualidade de vida do indivíduo. Como, por exemplo, quais são as causas das doenças cardiovasculares? Por que alguém adoece por problemas cardíacos? Será que é porque ela teve uma bactéria? Será que é porque ela não tem cuidados com o alimento que ela ingere, com o tipo de alimento que ela ingere? Será que ela não tem cuidados de fazer atividade física, de tomar cuidados com a saúde ao longo do tempo? Então, a multicausalidade vem daí, de uma abordagem multicausal do surgimento dessas doenças. Determinar os riscos, e aí os riscos existem, né? A gente já trabalhou um pouquinho sobre riscos na disciplina de biossegurança, e aí os riscos, eles existem, mas eles são absolutos ou relativos? E aí, qual é o risco relativo que a adolescente que não se previne durante as relações sexuais tem de evoluir para uma gravidez não planejada e infecções sexualmente transmissíveis?
Então é importante a gente entender que os riscos existem, mas que eles são relativos, eles estão diretamente condicionados a um mau uso de informações que nós temos, tá ok? Aprimoramento da descrição do quadro clínico, como por exemplo, conhecer como essas doenças surgem, conhecer os principais casos dessas doenças, os principais sinais e sintomas e como essa doença evolui hoje com os tratamentos que nós temos, com a qualidade de ciência que nós temos. Identificação de síndromes, como a gente tem hoje em dia de classificação de doenças, é importante a gente entender o que aquela doença é, se ela é uma doença viral, se ela é uma doença bacteriana, para que a gente consiga já agir em cima de conceitos básicos, determinação de graus e recomendação de conduta, a partir da criação de protocolo. A gente está vendo muito hoje isso com a Covid, né? A gente sabe que é uma doença viral, como é que ela transmite, a partir disso foi criado protocolos com a utilização de máscaras, com a higienização das mãos, evitar aglomerados, porque sabe-se que essa transmissibilidade vai acontecer de forma muito mais rápida. Então, a gente determinando os graus de recomendação e conduta a partir da identificação de uma doença. E o planejamento, organização e avaliação de serviços de saúde. E aí um exemplo claro disso para a Covid foram as criações dos hospitais de campanha, foram a criação de boletins para informação de como a doença se comporta nos municípios. E, obviamente, num contexto muito maior, a gente tem a criação dos sistemas de informação em saúde. Para encerrar, a gente tem os principais usuários da epidemiologia, que é o sanitarista, o planejador, o pesquisador, o epidemiologista e o clínico. O sanitarista, ele vai acabar sendo dedicado ao estudo de novas doenças, como, por exemplo, é o caso do Oswaldo Cruz, que descobriu as doenças relacionadas ao... Nossa, acabei esquecendo. As doenças... O Oswaldo Cruz, ele foi importante para descobrir a doença de Chagas, tá bom? O planejador é aquele que vai utilizar as informações de natureza epidemiológica para, a partir daí, entender quais insumos são necessários, como vai ser executado, como vão ser executadas as ações para que a doença não seja disseminada. O pesquisador é aquele que vai lá entender como é que a doença se comporta, que doença é essa. Então, ele vai utilizar muito as ciências biológicas para descobrir se é um vírus, se é uma bactéria, enfim. E o clínico é aquele que vai utilizar os conhecimentos sobre a doença para tratar o paciente, trazer informações para toda a comunidade e dar informações de prevenção dentro dos serviços para que a gente consiga erradicar ou diminuir os casos dessa doença. E aí, meninos, a gente chega no conceito de vigilância. O que é vigilância? Vigilância, basicamente, é um compromisso solidário do poder público e da sociedade em proteção e defesa da qualidade de vida. E aí a vigilância é responsável, basicamente, por prevenir e controlar os riscos decorrentes de problemas sanitários. Então, na sua cidade, com certeza, tem a vigilância sanitária. A vigilância sanitária ela vai ser responsável por prevenir problemas relacionados ao adoecimento por alimento estragado, como é que está a água que você utiliza. Os supermercados e restaurantes recebem com frequência a vigilância sanitária para entenderem se de fato aquele ambiente está adequado para o uso da população. Tá bom? Isso é SUS, tá? A gente vai entender um pouquinho depois. E a vigilância epidemiológica, ela está diretamente relacionada ao controle e à prevenção dos agravos relacionados aos problemas de saúde. Ou seja, quando na sua cidade você sabe que tem um surto de dengue, um surto de Covid, é porque a vigilância epidemiológica trabalhou em cima daqueles dados, reconheceu a situação de saúde do município e pôde entender que existem situações de exposição da população em relação àquela doença. Tá ok? E, meninos, é isso. A gente fica por aqui. E até mais.